Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Meu nome é Rafael, todos já sabem, e estamos dando início aqui à nossa nona videoaula sobre vasos de pressão. Certo, na oitava videoaula nós falamos aqui sobre a inspeção em componentes, demos início aos componentes da inspeção externa, certo? Vimos que podemos fazer ela com ou sem a operação do aparelho, certo? Sendo que devemos tomar aí cuidado com as devidas peculiaridades, devidas particularidades aí dos nossos equipamentos, certo? Vimos os componentes que devemos inspecionar, como por exemplo escadas, plataformas, fundações, e terminamos ali com revestimentos refratários, certo? E nessa nossa nona videoaula vamos começar aqui falando sobre a inspeção na pintura dos nossos equipamentos. Bom, acompanhem comigo. Inspecionar visualmente a pintura quanto aos seguintes itens: empolamentos, empoamentos, descascamentos, falta de aderência, arranhões, fendilhamento, manchas e outros, certo? Então, saber se houve um empolamento na sua tinta, se houve um empoamento na sua tinta, se a sua tinta está descascando, se ela está descascando por falta de aderência, se há arranhões na superfície da pintura, se há abertura de fendas nessa pintura, se há manchas na sua tinta, entre outros defeitos. Ponto B. Pontos com manchas ou muito quentes, certo? Devem ser acompanhados com o vaso em serviço e sua temperatura medida com o dispositivo apropriado. Geralmente é um pirômetro a laser, tá? Ou um pirômetro de contato. C. Manchas brancas na pintura dos vasos onde existe a tinta termocrômica. Pode indicar queda ou falhas no refratário interno, certo? Um clareamento, por quê? Porque houve, naquele ponto onde houve uma queda do refratário, houve o quê? Um aumento da concentração de temperatura ali. Isso comprometeu o quê? Comprometeu propriedades químicas da sua pintura, e nessa reação química de perda, houve o quê? Perda de pigmento. Então, um clareamento em consequência da queda e do aumento da temperatura, certo? Para esse caso, também devemos medir a temperatura com o dispositivo apropriado. Inspeção nas conexões e acessórios. Inspecionar visualmente com o vaso em serviço todas as conexões e acessórios quanto à condição física e vazamentos, certo? Nessas conexões não pode haver vazamento, evidentemente, certo? Bem como nos acessórios também não deve haver vazamento, certo? Todos eles devem estar com a sua estanqueidade em dia. Temos aqui uma conexão, está bastante afetada pela corrosão na sua parte do seu flange aqui, tanto que os parafusos, inclusive, são até difíceis de ver, certo? A corrosão aqui, que provavelmente deve estar atuando, inclusive, abaixo do revestimento, do refratário aqui, do isolamento, certo? Então deve ser feita a manutenção, a inspeção. Aqui, senhores, de uma forma mais bem detalhada, dar atenção especial aqui que isso aqui é uma termografia, certo? Para avaliar aqui os pontos, a qualidade do seu refratário, no seu equipamento, no seu vaso de pressão aqui, ou se não me engano, isso aqui é uma torre, certo? Observe aqui que os pontos mais claros são os pontos que há um aumento maior, como dizer, o seu equipamento está mais sujeito à temperatura, são os pontos onde a temperatura está mais elevada e que são os pontos em que deve ser dada a devida atenção por conta da falha do refratário. Por exemplo, nesses pontos aqui onde está com o cursor, que estão praticamente brancos, são pontos onde está havendo falha no revestimento, certo? E em que a temperatura está excessivamente alta, certo? E em contrapartida, nos pontos onde há o devido isolamento térmico, como aqui, a temperatura está lá embaixo porque está devidamente isolado termicamente. Só para constar, eu sei que os senhores já perceberam, essa imagem termográfica aqui diz respeito a esse equipamento aqui, certo? Bom, temos aqui uma falha na vedação,
certo? Aqui na junta de vedação entre um flange e outro, apesar de ter estojos com devido torque de aperto, há uma falha. Então esse equipamento ele deve ser devidamente raqueteado, primeiramente, deve ser parado a sua operação, deve ser raqueteado, devidamente raqueteado, para que não haja nenhuma passagem de fluido aqui. Esses estojos devem ser removidos para que separe-se esses dois flanges, remova, nesse caso aqui, a junta de vedação, coloque uma nova, faça a devida limpeza e a inspeção para verificar a condição quanto à corrosão desses flanges, dessa junta flangeada, e posterior a isso, efetuar a devida inspeção nos estojos para averiguar se eles podem continuar em operação, o que nesse caso aqui eu verifico que não deveria, porque é um equipamento, é um produto de fato barato em relação a nível de indústria, né? Você troca os estojos, monta, dá o devido torque de aperto, testa, para saber se continua havendo o vazamento do material, certo? Nesse caso aqui, eu acho que, se eu não me engano, é um vapor. Bom, aqui também, ó, mais uma inspeção que deve ser feita em conexões, ó. Perceba que aqui está bem avariado pela corrosão, certo? Ainda aqui, ó, já tentaram fazer um tipo de recurso técnico impróprio aqui, certo? Colocaram, se eu não me engano, isso aqui é um epóxi, né? Uma massa epóxi, para provavelmente aí encobrir uma fissura ou qualquer tipo de descontinuidade. Bom, inspeção externa do casco. Os seguintes itens devem ser observados. Primeiro, deve ser feita medição de espessura nos pontos determinados pelo plano de inspeção. Geralmente, senhores, são os pontos onde há uma natural concentração de tensão, que é próximo a curvas, embora seja um elemento redondo, mas as curvas dos tampos, por exemplo, tá? E em pontos determinados ali pelo projeto, próximo a conexões, certo? Entre outros pontos. Especial atenção deve ser dada aos locais de difícil acesso para a pintura, tais como frestas de berços, suportes e outros. Como nós vimos nas imagens anteriores da termografia, em locais de difícil acesso para a pintura são onde houve uma concentração maior de energia térmica, né, onde a temperatura era maior. Ali deve ser feita uma inspeção. Existência de processo corrosivo em vasos que eventualmente ficam fora de operação e são isolados termicamente. Certo? Nesse período em que eles ficaram fora de operação, certo? E foram isolados termicamente, a corrosão, por meio até de uma infiltração, ela pode ocorrer entre o isolamento refratário, né, o isolamento térmico, e a superfície da chapa. Então, deve ser verificado se há ou não a presença de pontos de corrosão, certo? Bom, parede e juntas soldadas devem ser inspecionadas quanto a deformações, tanto mecânicas ou térmicas, né, por alta temperatura. Deve verificar também se há trincas, vazamentos e outros. De que forma? Ensaios não destrutivos, tá, senhores? A nível superficial, um LP, um PM, a nível subsuperficial, interno, né? Um ultrassom ou ainda um raio-x. Ocorrência de empolamento pelo hidrogênio, principalmente em vasos que operam em meios ácidos corrosivos e com ácido sulfídrico em meio úmido. Esse empolamento, certo, é causado aí pela ação química que faz com que haja o quê? Formação de crostas, né, de empolamentos na sua superfície da tinta, né, que consequentemente alterou ali de forma corrosiva a condição metálica, certo? E verificar a liberdade de dilatação do casco em vasos horizontais, certo? Verificar se eles estão ali com a possibilidade dimensional de se dilatar ali sem que comprometa algum componente. Bom, temos aqui, ó, um bocal de um vaso com uma redução aqui concêntrica, né? Aquele tampo cônico concêntrico, completamente afetado pela corrosão. E percebam uma particularidade aqui, senhores, ó, a corrosão aconteceu por infiltração, ó, abaixo
do seu revestimento refratário, do seu isolamento térmico. Pode ter sido por infiltração ou pode ter sido também por conta do material no qual esse fluido conduz, que esse fluido trabalha. Afinal de contas, se ele trabalha com isolamento térmico, ele trabalha com fluido a quente. E a corrosão ácida, né, se agrava em altas temperaturas, bem como a resistência mecânica do nosso metal, ele também se reduz a altas temperaturas, certo? Até mesmo pela fluência. O que me leva a crer aqui que essa estrutura que foi corroída por infiltração é por onde ela está exposta ao ambiente, certo? Ao meio ambiente, ela não está com um teto em cima dela, e junto a ela, o seu suporte, o seu berço, ele também foi afetado pela corrosão, certo? Então, e o berço que não sofre, né, com a ação do produto aqui diretamente, certo? Mas sofre com infiltração. Então, eu suponho que seja uma corrosão por infiltração. Porém, corrosão está aí para todos verem. Olha como fica aqui a camada, ó, de forma mais próxima, né? Mais aproximada aqui da nossa superfície, ó, completamente comprometida, certo? Esse aqui é um grau de corrosão severo. Seu equipamento não pode estar apresentado dessa forma, certo? E aqui, ó, o próprio inspetor, ó, fazer reparo alvéolos, ele diz respeito a uma corrosão alveolar, né? Que são esses alvéolos aqui, ó, esses buracos, por assim dizer, né? Formados aqui por conta de corrosão, certo? São pontos de corrosão e aqui deve ser feito o devido reparo. Aqui, ó, inspeção aqui, ó, por dentro, embora seja no meio externo, mas por dentro do seu refratário, ó, na região de apoio aqui, entre o seu chumbador, inclusive, ó, muita corrosão acentuada, ó, muita corrosão, deve ser reparado esse equipamento, essa peça, certo? Nessa região aqui, ó, de uma forma mais detalhada aqui, né, foi feita uma aproximação da câmera, o excesso de corrosão que fez o quê? Com que houvesse perda excessiva de material, inclusive parte desse óxido aqui, ó, concentrado numa região, né, próxima ao equipamento, ao suporte, certo? E essa região aqui deve ser reparada urgentemente. E aqui, inspeção nos instrumentos e válvulas de segurança, na parte instrumental, né? Com relação a condições físicas e até mesmo a calibração deles, para que eles forneçam os dados de forma correta, né? Temos aqui, ó, um registro, certo? Geralmente, se eu não me engano, isso aqui está me parecendo um manômetro, certo? Então tem que ser avaliado. Esse aqui aparentemente está em boas condições físicas, só não sei se está em condições de calibração, certo? E aqui, ó, um exemplo de uma coisa que não pode acontecer, certo? Que é próximo ao sistema de medição, esse monte de arame, certo? Esse monte de arame retorcido aqui, bem como produtos de natureza orgânica aqui, né? Como mato, etc e tal, não pode estar presente aqui, certo? Bom, senhores, com isso, encerramos aqui a nossa 9ª videoaula, certo? Então, inspeção externa, esses componentes devem ser avaliados, certo? Nas próximas videoaulas aqui vamos começar agora a tratar de inspeção dos componentes internos, que também se faz extremamente importante, certo? Mas não fiquem com dúvida, revejam o vídeo, estudem a apostila, certo? Capacitem-se. Fiquem todos com Deus, até a próxima, tchau, tchau.